Vamos fazer o 24º capítulo, de Jeremias. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Ele possui poucos versículos, possui 10 versículos, deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. 24º capítulo de Jeremias. São 10 versículos, eu farei em um vídeo só, ok? Se quiser acompanhar comigo em sua Bíblia, o primeiro versículo começa assim. Fala assim, ó. Fez-me o Senhor ver e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Versículo 2 fala assim: um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. O terceiro versículo fala assim: e disse-me o Senhor, que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos. Os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Quarto versículo. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Sexto versículo. Porei os olhos sobre eles para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. Sétimo versículo. E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. O oitavo agora. E como aos figos maus, que se não podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra, como os que habitaram na terra do Egito. O nono versículo e penúltimo desse vídeo, e do capítulo todo, fala assim: eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. Décimo e último versículo, então fala assim: e enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. Aqui está falando dos ímpios, Falando dos ímpios. Aqueles que não creem em Deus. Por que não creem em Deus? Porque fazem o mal. Então quem faz o mal não acredita em Deus, pois se acreditasse,
tremeria. Na verdade, temeria, né? Pois sabe que Deus é amor. É amor e a justiça. Então não tremeria como o inferno. Por Satanás treme, pois sabe que não tem mais conserto. Né? Viverá no lago de fogo eternamente. Ficará lá com os seus anjos caídos e quem creu nele, os filhos, né? Da perdição, da maldição. Então aqui ele está falando sobre isso. E aqueles que não creiam, Jesus já falou, quem não crê já está condenado. Né? Quem não crê já está condenado. Então pare de frequentar templo religioso. Pare de ir tomar hóstia todo mês. Pare de sustentar, pare de dar dízimo, que não existe. Acredite no que Jesus falou. Jesus veio fazer o último concerto possível e mataram ele. Jesus foi enviado pelo Pai para fazer o último concerto. Dizer que templo não funciona, dizer que é para amar em espírito e verdade em qualquer lugar que você estiver. Dizer que precisa ser bom, ajudar o próximo, fazer o bem. Não ter amor ao dinheiro, que significa não amar mais o dinheiro do que a Deus. Assim, você tendo, você ajuda o próximo. Você não tem apego, amor, aquilo. Né? Você vai dividir, você vai compartilhar, pois não vai te fazer falta. Quanto mais você dá, mais você recebe. Então, muitas coisas, né? Muitas coisas. Então, e há também um mal entendido sobre isso. Há pessoas que não, como é que eu vou dizer? Elas têm, elas não compartilham, né? E quando você tem, elas querem o que é teu. Então, abra o olho. Abra o olho que tem pessoas aproveitadoras. Essas pessoas já nem se fala, né? Pessoas aproveitadoras que não são unidas com você, mas quando você tem, elas querem. São pessoas aproveitadoras. Mas o importante é amar a Deus, né? Ajudar o próximo, daí você precisa saber quem é o teu próximo, né? Como eu já falei, não os aproveitadores, né? Então, é preciso ter fé em Deus, ter fé no que Jesus falou, acreditar no que ele falou, né? Não fazer o mal, né? Não fazer o mal. Todo mundo sabe na sua consciência o que é mal e o que não é, o que é bom, né? Não falar do próximo, não fofocar, não se meter na vida alheia, né? E não matar, roubar e destruir. Então, é simples assim. Você não precisa frequentar um lugar. Se você quer se reunir, né, como Jesus falou, onde há 2 ou 3 em meu nome, lá eu estarei. Pode ser a sua família, né? Pode ser amigos que às vezes são mais chegados do que um irmão, como Jesus falou. Então, tem provérbios, eu acredito. Então, isso não é difícil de seguir. Depois que você é convencido pelo Espírito Santo, e tem isso também, né? Você tem que ser convencido pelo Espírito Santo. Eu passei anos da minha vida, décadas, não conhecendo a verdade. E agora que eu conheço, jamais me desligarei da verdade. Levarei a verdade. Como Paulo falou, ai de mim que não leve a verdade, o verdadeiro, legítimo evangelho. Sem enganos, né? Manso como uma pomba, mas ágil como uma serpente. Ok? Logo eu volto fazendo o 25º capítulo de Jeremias, que possui bastante versículos. Ele possui em relação ao 24, ele possui o capítulo 25 possui 38 versículos. Logo eu volto para fazer mais um vídeo. Fiquem com Deus e não deixem de ler a Bíblia. Ok?